VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, filtro com registros únicos dentro de outro filtro em list box. Meta de like. Lembrando que esse vídeo tem a meta de likes de 50 likes. Para não esquecer, deixa o seu like agora. Reforçando que nós do curso Excel VBA para iniciantes temos uma proposta para você. Estaremos disponibilizando um curso piloto grátis aqui no YouTube, pelo nosso canal Programador Excel VBA. O que você precisa saber para fazer nosso curso? Ser inscrito no canal, ativar suas notificações, para quando serem postados nossos vídeos, você receber as recomendações do nosso canal, e deixe o seu e-mail, caso não tenha deixado ainda. Caso o YouTube não lhe avise, lhe avisaremos por e-mail. Esse é o arquivo que viemos trabalhando nos últimos vídeos, certo? Vou executar aqui para vocês verem como é que está funcionando até o momento. Vou clicar aqui na nossa forma, com o nome formulário. Ele vai carregar aqui meu form. Vou clicar em pesquisar e ele me traz esse formulário com um list box e com alguns dados, certo? Então, vindo aqui da nossa guia entrada correspondência, beleza? Observe que aqui no bloco, ele já me traz alguns dados, certo? Por quê? Porque aqui está limitado através da propriedade rowSource, certo? Um intervalo nomeado que foi criado na guia lista. No vídeo passado, a Combo Box, essa Combo Box para filtro de apartamento, também tinha a propriedade rowSource atribuído a ela, um intervalo nomeado chamado apartamento, certo? Onde trazia todos os dados previamente cadastrados nessa guia aqui. Hoje só traz, para a nossa implementação do vídeo passado, o que realmente, certo, foi dado entrada. Observe que só me traz os dados aqui da coluna deste list box. Não traz nada além disso, certo? Observe que também só traz registros exclusivos. Observe que o 12 aparece apenas uma vez e aqui na nossa base aparece duas. Então eliminamos os registros duplicados dentro dessa Combo Box. Vou filtrar aqui pelo 12 e observe que vai me trazer as duas linhas correspondentes ao filtro que eu fiz. Mas observe que no meu bloco, certo? O bloco correspondente ao apartamento ainda me traz registros que não pertencem a esse apartamento. Observe que me traz, eu só tenho no meu bloco o 1 e o 6 e me traz aqui, além do 1 e o 6, o 2, o 3, o 4 e o 5. E o que eu vou querer fazer hoje? Está sendo proposto no vídeo de hoje que apenas traga registros exclusivos correspondentes ao apartamento, certo? Ou seja, vai ser um filtro dentro de outro. Esse filtro aqui do bloco ele vai ser interligado ao filtro do apartamento. Ou seja, ele só me traz correspondente ao que eu filtrar aqui no apartamento, certo? Então bora pro vídeo. Para termos acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Editor aberto, o nosso VBE, eu clico na guia exibir, caso o seu project não esteja aparecendo. Lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Clico na guia Project Explorer. Observe que eu também tenho o atalho Ctrl+R. Estamos programando sobre o form pesquisa, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele, para que ele se expanda. Vou fechar aqui o meu project. E vou clicar com o botão direito no objeto aqui da nossa Combo Box interligado ao bloco. Clico em propriedades e observe que ele se chama CB bloco, certo? Observe que ele tem uma propriedade aqui chamada rowSource e está interligado a ele o intervalo nomeado que foi criado lá na base, blocos. Vou mostrar aqui para vocês. Observe que aqui na guia lista, se eu selecionar aqui, se eu vir aqui nessa caixinha e selecionar o nome blocos, observe que ele me trouxe esse intervalo aqui, certo? Ou seja, foi criado aqui nessa guia lista um intervalo nomeado, chamado blocos. E esse nome foi dado à propriedade rowSource aqui da nossa Combo Box, certo? Vou mostrar aqui novamente para vocês. Aqui ele, ó. Então é dali que está puxando aqueles números que quando eu carrego o formulário, ele inicializa.
E o que é que eu vou fazer primeiramente aqui? Vou fazer a seguinte situação. Vou dar um duplo clique aqui no meu form. Observe que eu tenho aqui a rotina carrega dados, onde já faz o carregamento dos dados para a minha list box. E a rotina carrega remove repetidos apartamentos, onde faz o carregamento dos dados para a minha combo box, certo? Apartamento. Só que como a gente vai fazer com que a combo box, número do bloco, seja dependente da combo box apartamento, eu não posso fazer esse carregamento do evento initialize, certo? Por quê? Porque assim ela não seria dependente uma da outra. Eu só quero que apareça dados na minha combo box bloco, caso eu selecione algum dado na minha combo box apartamento. Então, a rotina que vamos criar não vai ser colocada no evento initialize, certo? E sim, dentro do evento clique do nosso btn filtrar, certo? E como é que a gente faz isso? Na seguinte situação, observe que logo aqui abaixo eu já tenho um carrega, remove, repetidos apartamentos. A estrutura para a gente fazer a busca pelo bloco basicamente é essa mesma. Então, para resumir, vou copiar todo esse código aqui, observe dentro aqui do nosso sub. Na realidade, eu vou copiar do sub, certo? Até o end sub. Vou pressionando aqui o Shift e vou clicar aqui na última linha. Dou o Ctrl C e copio, certo? Vou colar aqui. Se eu executar esse código agora, pessoal, o VBA não vai me permitir, certo? Por quê? Porque eu não posso ter duas rotinas com o mesmo nome. Como eu não mudei nada aqui, o VBA vai entender que está duplicado a rotina. Então, eu já vou mudando aqui o nome aqui da nossa sub para repetidos blocos, certo? Aonde ela vai carregar os dados do bloco e vai remover os repetidos do bloco, certo? Se eu executar agora, o VBA vai passar batido pelo VBA e vai executar, porém não vai fazer o que eu quero, certo? Porque a gente tem que mudar aqui também alguns dados. Observe que aqui, ó, é importante que você tenha assistido o vídeo anterior para saber como foi que foi montado essa estrutura, certo? Porque aqui eu vou apenas aproveitar a mesma estrutura para adiantarmos o vídeo, certo? Então, observe aqui o seguinte. Nesse objeto aqui, ó, que é o nosso CBP apt, onde é a nossa combo box apartamento, tem a propriedade .text está igual a vazio, certo? Ou seja, quando ele carrega esse evento, ele está limpando essa combo box. No caso aqui, a gente vai substituir essa combo box pelo a combo box mi.cb bloco, certo? Aqui ele vai estar limpando agora a combo box bloco, certo? Já que a gente está fazendo a rotina para a CB bloco, certo? E aqui é o seguinte, como é um filtro dependente do outro, pessoal, eu vou ter que fazer uma verificação. E vou ter que verificar o texto que está no CB apt, que é a combo box onde eu informo o número do apartamento. E caso o número do apartamento seja igual ao valor, certo? Que estiver na mesma linha, porém de outra coluna, certo? Do bloco, ele vai me trazer o mesmo valor. Aqui na prática vocês vão entender bem melhor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esta linha aqui de comando, ó. E vamos lá, observe que eu estou aproveitando basicamente a mesma estrutura, porque é a mesma lógica, certo? A única coisa que vai mudar aqui, é que eu tenho que colocar uma verificação. E vamos trabalhar com o nosso comando if. If, que quer dizer se cells, são dois L's, abro parênteses, e ele me pergunta qual é o valor da linha e o valor da coluna. Eu informo que o valor da linha é a nossa variável linha, que começa a partir da linha 11, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou aqui na entrada. Observe que a minha linha 11 é a minha primeira linha preenchida após o meu cabeçalho. Então, por isso lá eu informo linha 11, certo? Então, minha variável linha começa a partir do valor 11. Então, se cells, que é minhas células, linha, que ele está me perguntando o número da linha. No caso, eu estou informando que é a nossa variável linha, já que ele vai ser incrementado, vai mudar seus valores. E ele me pergunta
qual a coluna, certo? A coluna, no caso, eu sei qual é a coluna que eu quero. Eu quero verificar se na linha da coluna 2, certo? A coluna 2 é a coluna do apartamento, então, que é a nossa coluna B. Então, aqui eu informo a coluna 2, fecho o meu parênteses, é igual, certo? Ao meu objeto, qual? mi.cbapt, certo? Ponto texto. E o nosso tem, que quer dizer então. Então, reforçando aqui. Aqui com o bloco if, eu estou verificando se na minha células, que é nas minhas células, da minha linha, a partir da linha 11, certo? Não na linha 11, a partir da linha 11, da coluna 2, tem o mesmo valor, certo? Ou seja, é igual ao valor que estiver filtrado lá na minha CBAPT, que é onde eu informo o número do apartamento, certo? Então, se o valor, ele vai percorrer todo esse intervalo aqui, pessoal. Se ele achar o valor que eu filtrar lá pelo número do apartamento for igual ao valor que tiver na minha Combo Box APT, ele vai fazer o quê? Vou utilizar o nosso mi para facilitar aqui a digitação do nome do meu objeto. Ele vai fazer o quê? O meu CB bloco, no caso, não é o APT, no caso, meu CB bloco vai fazer o que com ele? Vai adicionar itens a ele. E quais são os itens que vai ser adicionado a eles? Os itens que tiver na minha cells, onde? Na minha variável linha, lembrando que essa variável linha é a mesma linha que ele está fazendo aqui a verificação se tem o mesmo valor do CBAPT, certo? A única coisa que eu mudo aqui é a coluna. Porque para a coluna do bloco, observe que a coluna do bloco é a coluna C, certo? Ou seja, a nossa coluna 3. Vou apagar aqui o espaçamento e fecho o meu parênteses. E agora eu faço o quê? Coloco o nosso end if. Vamos fazer o seguinte. Observe que um pouco mais abaixo, como eu aproveitei a mesma estrutura, então está com os mesmos nomes dos objetos, certo? Esses objetos aqui, como a gente reforçou no vídeo passado, não tem necessidade que você mude. Apenas você tem que se lembrar aqui de mudar o nome dos seus objetos. Que nada mais é do que o seguinte. Com essa estrutura aqui, desses fors aninhados, está fazendo a verificação se os dados são repetidos. Caso sejam, eles mudam de posição e vai eliminando os dados repetidos, certo? A única coisa que você tem que saber aqui é que, aonde tiver o nome do objeto, que no caso, eu quero trabalhar com o CB bloco, certo? E aqui, observe que ele está verificando é o CBAPT. Então, onde tiver CBAPT, eu vou substituir pelo CB bloco, certo? Aí você pode imaginar, será? Então eu vou ter que fazer quantas vezes? Aonde tiver o CBAPT, só que a gente não vai fazer de forma manual, certo? Tem um jeito bem fácil de fazer isso. Eu vou selecionar esse nomezinho aqui, vou dar o Ctrl C, certo? Pressionei aqui o Ctrl C. Vou selecionar aqui do for, observe que meu cursor está pulsando aqui no for. E vou pressionando Shift, vou clicar aqui em verifica repetidos. Com essa estrutura aqui selecionada, esse bloco, eu vou pressionar o Ctrl L. Observe que me apareceu essa janelinha aqui, certo? Observe que ele está me perguntando aqui, localizar. Observe que esse texto está em azul. Eu vou pressionar o Ctrl V, que eu havia copiado o CB bloco, certo? Estava aqui já copiado na memória. E vou clicar aqui em substituir. E ele pergunta, eu vou substituir pelo quê? Na realidade, só eu que eu investi, certo, pessoal? Eu vou dar o Ctrl X, porque aqui é o seguinte, ele está me perguntando o que eu quero localizar e o que eu quero substituir pelo quê? Eu quero localizar o meu CB APT, certo? Que está aqui, ó, espalhado em várias linhas de comando. E eu quero substituir por quem? Como eu pressionei o Ctrl X, agora eu vou colar o meu CB bloco. Ou seja, onde tiver CB APT, ele vai substituir pelo CB bloco, certo? Observe que se eu clicar em substituir, ele vai substituir apenas uma. Se eu clicar em substituir todas, como o próprio nome diz, observe aqui que já me apareceu 7 substituições, ele vai substituir em todas, certo? Observe que ainda está com o mesmo nome, mas quando eu clicar em OK,
Observe que mudou, certo? Ou seja, aqui está me garantindo que aonde tinha CB, APT, foram todos trocados pelo CB bloco, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Criada essa rotina, aqui está terminado, certo, pessoal? Observe que a estrutura foi a mesma. Apenas eu coloquei o bloco if, mudei aqui o nome do objeto para fazer a eliminação correspondente ao objeto que eu queira. E apaguei aqui no carregamento do objeto correspondente ao que eu quero, certo? Que era CB APT, agora é CB bloco, certo? Vou copiar esta rotina aqui. Lembrando que eu tenho essa rotina e tenho essa aqui acima, certo? Onde eu não mexi em nada, que é o remove apartamento. Estou trabalhando com duas rotinas, certo? Apenas aproveitei a rotina anterior para economizar aqui código, certo? Para digitar o mínimo possível. Então vamos ver o seguinte. Feito isso, eu vou lá no meu exibir, Project Explorer, vou maximizar aqui a janela, FM pesquisa. Vou dar um duplo clique aqui no meu filtrar. Observe que eu estou dentro do evento clique do meu btn filtrar apartamento, certo? E logo aqui abaixo do endwith, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que mi.cb bloco.clear. Ou seja, eu vou estar limpando o conteúdo quando eu filtrar o meu CB APT e selecionar algum número e clicar no meu botão para filtrar, eu vou estar filtrando e no final do meu código eu vou estar limpando o conteúdo que estiver lá no minha combo box do bloco, certo? Que é o meu CB bloco. E fora isso, eu vou fazer o quê? Vou colocar o nosso call para chamar a rotina que eu acabei de criar. O nosso carrega, remove repetidos bloco. Ou seja, quando eu filtrar a minha combo box pelo número do apartamento, ele vai fazer uma limpeza na minha combo box que eu informo o número do bloco e vai carregar dentro dessa combo box os dados que satisfazer a condição que a gente fez com o bloco if, certo? Dentro do nosso CB bloco. Aqui na prática vocês vão entender bem melhor, certo? Vou clicar aqui no pesquisa e observe que vou clicar aqui no nosso objeto CB bloco. Clico em propriedades. Lembre-se que ele está com aquela propriedade whole source preenchida. Se eu executar aqui do jeito que está, vai dar um erro, certo? Porque eu tenho que apagar esse intervalo aqui. Esse intervalo nomeado foi atribuído à propriedade whole source. Não posso ter duas rotinas para a mesma propriedade, certo? Então vamos executar para ver se está tudo correndo bem. Vou executar aqui pelo meu próprio Excel. Vou clicar em formulário. Clico em pesquisar. Observe que nenhum dado aparece mais. Por quê? Porque eu não tenho mais intervalo nomeado atribuído à propriedade whole source, certo? Então aqui só é para aparecer dados que forem correspondentes aos dados que eu selecionar aqui, certo? Vamos testar para ver se está funcionando. Por exemplo, vou filtrar o apartamento 12. Vou clicar em filtrar. Observe que só me trouxe 1 e o 6, conforme prevíamos, certo? Porque só 1 e o 6 aparece aqui na minha list box. Certo? Se eu filtrar aqui o 13 e clicar em filtrar, observe que só me trouxe o 2, porque só o 2 pertence aqui. Se eu clicar aqui no 14 e clicar em filtrar, observe que trouxe aqui o bloco, trouxe duas vezes o 2, certo? Porque esse 2 aparece duas vezes aqui na minha base de dados. Aqui na, observe, 14 e o 2 e o 2, certo? Aqui está correto, porém aqui só tem que aparecer uma vez, como está aqui, certo? Aí qual é a lógica agora? A lógica é eu selecionar, por exemplo, vou mudar aqui para um objeto que tenha valor diferente. Por exemplo, vou filtrar aqui o apartamento 12, vou clicar em filtrar. Me apareceu aqui o apartamento 12, certo? Observe que eu tenho um bloco 1 e 6, mas poderia ter vários blocos, certo? O importante é que apareça aqui apenas o que eu tenho aqui na minha base do list box. Digamos que eu filtrasse o 6. Quando eu clicar em filtrar, observe que ele filtrou. Ele me traz apenas o bloco 1, certo? Porque apenas o bloco 1 eu tenho para o apartamento 12. Se eu vier aqui e botar o apartamento 6, observe, vou clicar em filtrar.
me trouxe apenas um registro, porque apenas um registro eu tenho para o apartamento 12, certo? Apenas um bloco. Vou fechar aqui e vamos entender o seguinte. Vou pegar esse registro aqui, aproveitar esse mesmo registro e vou colar aqui, certo? E vamos ver o que é que acontece. Observe que eu vou mudar apenas o nome aqui da pessoa, para a gente verificar que tá funcionando, certo? Observe que eu tenho o número 12, 1, 2, 3 vezes, certo? Eu tenho o bloco 1 para o número 12, o bloco 6 para o número 12 e o bloco 1 novamente para o número 12. Só que é uma outra pessoa, certo? O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Como o meu botãozinho aqui sumiu, eu vou fazer da seguinte forma. Vou aqui pelo VBA, pesquisa, e vamos executar aqui o nosso form, certo? Vou filtrar aqui pelo 12 e vou clicar em filtrar. Obviamente me trouxe 3 registros, como eu mostrei para vocês lá. Eu tenho 3 apartamentos com a informação de número 12. Aqui só me traz o 1 e o 6, porque só pode trazer registros exclusivos, certo? Não pode se repetir. Se eu filtrar o 6, observe o que acontece. Só me traz o 6. Se eu filtrar o 1, obviamente vai ter que me trazer as duas linhas, ó. Certo? Então, observe que está funcionando perfeitamente aqui o filtro que eu sugeri ao nosso amigo que deixou o seu projeto aqui para a gente modificar, certo? Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Falou!